Olá, boa noite. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela cassação do governador do Amazonas, José Melo, do PROS, e do vice dele, Henrique Oliveira, do Solidariedade. A sessão foi realizada na manhã de hoje, em Brasília. A sessão, que resultou na manutenção da cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, foi aberta com o voto da ministra Luciana Lócio, que havia pedido vistas do processo. A ministra acompanhou o voto anteriormente declarado do relator da matéria, ministro Napoleão Filho. Eu acompanho o eminente relator para prover o recurso, dando provimento aos recursos, para reformar o acordo regional e julgar improcedente a representação, todavia, com esses fundamentos um pouco diversos, mas que eu trouxe a conhecimento de todos, e negando seguimento ao recurso do Partido Solidariedade Estadual, prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral Eleitoral. O primeiro voto divergente veio do ministro Luiz Roberto Barroso, que é membro substituto do tribunal, e pediu para ler o voto antes dos demais. O voto que pedia a cassação de Melo e Henrique Oliveira foi acompanhado em seguida por todos os ministros. Primeiro, o Edson Fachin. Nessa circunstância, o voto do ministro Barroso confortou a percepção que eu já houvera formado ao início dessa deliberação e peço vênia ao eminente relator e ao eminente ministro Luciana Lócio para acompanhar a divergência na conclusão, inclusive, além da cassação como proposta, com o tópico atinente à realização das eleições, como não poderia deixar de ser, nos termos da legislação vigente. Em seguida, foi a vez do ministro Antônio Herman Benjamin. Eu analiso as provas e chego à conclusão, com as vênias ao eminente relator e à eminente ministra Luciana Lócio, que os autos revelam provas devastadoras de prática de captação ilícita de sufrágio. O ministro Admar Gonzaga ainda trouxe no voto a participação da empresária Nair Blair, que foi presa pela Polícia Federal com dinheiro e recibos no período de campanha. Portanto, senhora presidente, eu acompanho na conclusão também o eminente ministro Luiz Roberto Barroso e, assim como fez o ministro Herman Benjamin, eu acompanho a divergência, agregando a essa divergência a conduta vedada aos agentes públicos descritas no dispositivo apontado em meu voto. É assim que voto, senhora presidente. O último voto, e que já não mudaria o resultado do julgamento, que estava em 4 a 2, foi da ministra que presidia a sessão, Rosa Weber, que votou de forma breve. Eu cumprimento do fundo da alma o eminente ministro Napoleão pelo voto percussiente, cuidadoso, como só ia acontecer, da mesma forma o voto da eminente ministra Vistora, que refletem uma posição extremamente respeitável sobre o tema. Mas peço vênia para deles divergir e acompanhar a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto na íntegra. O resultado, 5 votos a 2 a favor da cassação de José Melo e Henrique Oliveira, que são acusados de compras de votos nas eleições de 2014. A ação foi proposta pela coligação adversária Renovação e Experiência, encabeçada pelo senador Eduardo Braga. E após o resultado do julgamento, que decidiu pela cassação do governador José Melo e do vice, surgiu vários questionamentos de qual vai ser o futuro do Poder Executivo aqui no Estado, que vai passar por novas eleições. O clima de tensão fez a maioria dos deputados da base aliada ao governo do Estado deixarem as cadeiras vazias na manhã desta quinta-feira. Enquanto isso, era realizada uma sessão de homenagem ao Dia do Policial. Esse parlamentar da oposição aproveitou para comentar o resultado do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, que confirmou a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. O TRE já tinha cassado e, a nível agora nacional, no caso do TSE, confirma, todas as documentações e todas as provas que envolveu o processo de compra de votos e, no caso, da corrupção eleitoral.
A cassação foi assunto comentado no cenário político nacional, inclusive. Além de confirmar a cassação do governador do Amazonas, o TSE também convocou nova eleição para o governo do estado. O que eu estou propondo é a realização de novas eleições no prazo e na forma previstos na legislação atualmente em vigor. O mais importante disso tudo foi a interpretação nova que o Tribunal Superior Eleitoral deu na legislação, no Código Eleitoral Brasileiro. Ela diz, por exemplo, que o que vale hoje é a Lei 13.165 de 2015. Essa lei diz de forma clara: terá novas eleições sempre que houver cassação de mandatos. Então, nesse sentido, quer dizer, o que se esperava antes, por exemplo, o autor da ação, o ex-governador e senador Eduardo Braga, de que iria substituir José Melo no caso de cassação, não aconteceu. Com a cassação de Melo, quem assume o governo do Amazonas interinamente é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Davi Almeida, do PSD, já que a aplicação da decisão é imediata e o governador deverá deixar o cargo assim que for notificado. O advogado de defesa disse que vai recorrer da decisão, que ainda pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. São dois recursos possíveis, os embargos de declaração e o recurso extraordinário. Então nós vamos trabalhar com brevidade para remediar, né, o mais rápido possível essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ela precisa ser respeitada, é óbvio, mas nós não concordamos com a decisão do tribunal. Esta manhã, o presidente da Assembleia Legislativa também não foi encontrado no plenário para comentar o assunto. Após a efetivação do afastamento do atual governador, ele deve convocar novas eleições no prazo de até 40 dias. Quem estava à frente da mesa diretora era o segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Belarmino Lins, que se recusou a gravar a entrevista. Medidas contra jogos virtuais que incentivam jovens à automutilação e ao suicídio foi tema de uma reunião realizada na Câmara Municipal de Manaus na manhã de hoje. E já existem projetos voltados a esse assunto. Uma escola localizada na zona sul de Manaus criou uma atividade, um jogo com 50 desafios que garantirão o sucesso das crianças. Representantes escolares e conselheiros tutelares participaram da reunião na Câmara Municipal de Manaus na manhã de hoje, que debateu assuntos sobre a automutilação e suicídio de crianças e adolescentes. O objetivo da reunião é discutir medidas para traçar ideias contra esses atos e jogos virtuais que incentivam essas práticas. Chamar as instituições que possam exercer um papel influente na prevenção desses problemas. O que hoje aqui é exatamente a atenção dos pais voltado para esses adolescentes, né? A criança e o adolescente, a lei diz que ele tem que ter prioridade absoluta. E o que nós entendemos como prioridade absoluta? A atenção dobrada 24 horas. Para que a sociedade, os pais principalmente responsáveis, eles tomem fiquem a par da situação, que muitas das vezes eles não sabem o que está acontecendo com os filhos. Essa instituição de ensino, localizada na zona sul de Manaus, está apostando em medidas para combater esses atos. A coordenação criou o desafio Boletim Azul, que consiste na prática de 50 atividades escolares e familiar. Envolve desde a sua comunhão pessoal com Deus, envolve o relacionamento com seus familiares, honrar pai e mãe, envolve fazer serviços domésticos, varrer uma casa, lavar um banheiro, arrumar sua cama, principalmente, como a parte da escola, ser pontual, ser assíduo, não colar as provas, não ficar em recuperação paralela, e se ficar, que seja para melhorar a sua nota. No dia 16 nós vamos lançar oficialmente, onde eles vão receber a parte impressa dos 50 desafios, vão colocar o nome deles e vamos explicar mais ainda sobre esse desafio do Boletim Azul. Ao final de todos os desafios cumpridos, o estudante vai ganhar uma medalha de mérito acadêmico. Mas olha, não pode ter nenhuma nota vermelha na escola. É essa a intenção do Dillon, praticar bons atos e ter notas exemplares no final do ano. Tem 50 desafios, né?
possam ficar com boletim azul, com notas muito boas, né? Agradar os pais, né? Todo mundo. Quem não gosta de um 10 na média. Um aluno da Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada na zona sul de Manaus, foi preso na noite passada com uma pistola que foi encontrada após um disparo acidental durante o intervalo das aulas. A polícia militar foi acionada e deteve 2 suspeitos, identificados como Diego Chaves Rodrigues, de 20 anos, e Kevin Lima da Silva, de 18 anos. Na delegacia, Diego confessou ser proprietário da arma e Kevin foi liberado. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirmou que mantém campanhas sobre orientação sobre o desarmamento em toda a sua rede e realiza palestras nas escolas sobre o tema, e que esse foi um caso isolado. E vamos direto saber a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. No município de Humaitá, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Beruri, o tempo fica encoberto com chuva, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. No município de Envira, a previsão é de muitas nuvens com chuva, mínima de 23 e a máxima não passa dos 28 graus. Hoje é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, mas um dado revela que cerca de 28% dos brasileiros ingerem medicamentos por conta própria. É o chamado automedicação. Uma campanha lançada hoje em todo o país quer chamar a atenção para os riscos dessa prática. Tomar remédio para dor de cabeça ou febre sem prescrição médica passou a ser comum entre os brasileiros. Mas a automedicação, muitas vezes vista como a solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves. Por isso, a Fundação de Vigilância em Saúde iniciou uma campanha sobre o uso racional de medicamentos. Tomar um analgésico, alguma coisa, até ter uma oportunidade de falar com o médico, tudo bem, mas precisa haver esse momento de uma consulta pública, uma consulta médica, para que um diagnóstico seja estabelecido e o tratamento disponibilizado. O uso indevido de medicamentos é responsável por cerca de 28% da intoxicação no Brasil. No Amazonas, o reflexo é o mesmo e, em alguns casos, ao invés de ajudar, o uso indiscriminado de medicamentos pode esconder alguns sintomas e até agravar a doença. E se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser redobrada. Como ela toma uma medicação errada, ela pode desenvolver no organismo dela efeitos tóxicos, principalmente para o fígado, né, que absorve essa substância e que acaba que só vai ter impacto, não vai tratar um problema que essa pessoa realmente tem. Outra preocupação é essa em relação aos remédios fitoterápicos. Nesse caso, o uso de medicamento de origem natural em excesso pode também causar intoxicação. No Amazonas é comum o consumo de plantas medicinais. E quem é que não quer ficar bom? Às vezes você fica bom melhor com esse chá, porque mesmo o remédio, outro remédio da farmácia. Mesmo tendo propriedades naturais, a automedicação com plantas medicinais também pode ser perigosa se não houver a garantia de que as propriedades farmacológicas esperadas sejam realmente obtidas. Não é porque é caseiro que não vai fazer mal. Vai fazer mal sim, dependendo da quantidade que a pessoa vai tomar, quer ver logo o resultado, né? Embora tradicional, o uso de fitoterápico, né, o que a gente chama de garrafadas, né, chás, tudinho, eles têm um risco, né? Inclusive se associar à medicação, né, normal, né? O desespero de querer aliviar a dor e diminuir os sintomas de uma doença é o que faz aumentar o índice de automedicação. Mas até hoje a maneira correta de ingerir remédios, sejam industrializados ou caseiros, é procurar um médico. Uma medida anunciada no mês de janeiro de 2017 vai começar a valer no início do segundo semestre. A partir do mês de julho, boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco.
Pelo novo sistema, o boleto, mesmo vencido, vai poder ser pago em bancos, correspondentes bancários e casas lotéricas. Além disso, o cálculo de juros e multas dos boletos atrasados vai ser feito automaticamente, o que reduzirá a necessidade de ir a um guichê de caixa e eliminar a possibilidade de erro no cálculo. A novidade vai seguir um cronograma estipulado pela Febraban. Inicialmente, o sistema vai atender um número pequeno de clientes que geralmente pagam boletos vencidos ou não acima de R$50 mil. E isso deve acontecer a partir do dia 10 de julho. Em setembro, o sistema vai permitir o pagamento de boletos vencidos ou não com valor acima de R$2 mil, atendendo um número maior de clientes. E em dezembro, o sistema estará disponível para qualquer cliente com boleto bancário vencido ou não com qualquer valor. A novidade agrada aos amazonenses. Já cheguei lá no banco, aí eu fui barrado porque estava atrasado e aí mandaram em outra agência. E agora com esse sistema, enfim, tu acha que vai melhorar? Eu creio que sim, Muito bom, porque facilita, né? Até termo de assalto, você se deslocar de um lugar para o outro, muitas vezes é longe o banco, né? Agora, as informações de todos os boletos emitidos pelos bancos estarão disponíveis na nova plataforma única criada pela Federação Brasileira de Bancos, que tenta evitar fraudes com pagamentos de boletos bancários. Vendedores ambulantes que foram remanejados para os camelódromos do centro da cidade e que foram transformados em microempreendedores reclamam do baixo movimento dos clientes nas galerias. Já nas ruas do centro de Manaus, que foram recentemente revitalizadas, a presença de ambulantes voltou a ser constante, apesar das fiscalizações. Sem mostrar o rosto, essa vendedora ambulante de 57 anos conta as suas dificuldades diárias. A gente corre, porque também eles estão fazendo trabalhos deles, né? Porque a gente tem que respeitar o lado deles. Tiraram a gente daqui, a gente tem que... Quando vem o fiscal, a gente sai. Aí quando ele sai, a gente fica. E assim vai. E assim é todo dia? Assim é todo dia, porque eu tenho que levar o pão de cada dia para minha casa. Eles estão nas vias mais movimentadas do centro de Manaus em busca de clientes. Na Avenida Eduardo Ribeiro, recentemente revitalizada pela Prefeitura, os ambulantes carregam as mercadorias nas mãos porque sabem da proibição. É que fica mais fácil ir embora na hora que chega um fiscal da Prefeitura. É que a senhora sabe que não pode, mas por que insistir? Eu insisto porque eu não vendo, eu dependo desse meu trabalho. Como diz a história, eu tenho 57 anos. Os vendedores ambulantes que são flagrados vendendo produtos irregulares na área central da cidade são notificados e têm a mercadoria apreendida. Além de DVDs piratas, perfumes falsificados, produtos importados são encontrados, inclusive durante as fiscalizações, facões e artigos de lutas de artes marciais. Material perecível que é apreendido, a gente traz para cá, vai ser doado. Já que é um material perecível, como fruta, verdura, a gente doa para instituições de caridade. Aí qual delas? Dr. Thomas, Vicente de Paula, lá no Educandos, que é um lar para idoso. Tem um outro, Manuel Marçal, aqui no Japim. E tem o Jamel Dolly também, que de vez em quando a gente doa algumas coisas para eles, fica lá no Moazinho. Segundo a Prefeitura, as fiscalizações para combater esse tipo de comércio são diárias na área central da cidade. Mas para o presidente da Associação do Comércio Formal, não são suficientes. Está deixando a desejar muito em relação à fiscalização, aonde nós tiramos modelo de outras prefeituras em outros estados. A prefeitura equiparou essa secretaria, deu estrutura para essa secretaria trabalhar em cima dessa fiscalização. Em Manaus está sendo feito de forma diferente. Cerca de 1.400 lojistas que passaram de camelôs a microempreendedores individuais encaram baixo movimento nas galerias populares que foram construídas justamente para desafogar as ruas do centro histórico de Manaus do movimento de vendedores ambulantes. Os lojistas têm a sua loja fixa, tem o seu número, tem o seu CNPJ, você pode recorrer, questionar se deu problema na mercadoria, né? Sem contar que você pode estar comprando na rua uma mercadoria furtada, porque o que mais existe hoje na área central é a questão do furto, do roubo mesmo. A pessoa rouba no terminal da Matriz e vai vender, comercializar na Eduardo Ribeiro, na esquina.
A Justiça Federal do Amazonas realizou na tarde desta quinta-feira audiência para ouvir testemunhas de acusação da denúncia apresentada contra a empresária Nair Blair, apontada como pivô da cassação do governador José Melo. Ela é suspeita de desviar mais de 2 milhões de reais de recursos públicos em outro processo anterior ao que levou à cassação do governador do Amazonas e do vice. A empresária Nair Blair foi ouvida na tarde desta quinta-feira na segunda vara da Justiça Federal do Amazonas. Pessoas ligadas à entidade fantasma Angra Amazônica também prestaram depoimentos. Ela é suspeita de desviar cerca de 2.535.160 reais à Angra Amazônica, classificada como OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o que faz Nair Blair gestora. Durante o depoimento, que não foi autorizado fazer registro de imagens, Nair Blair negou qualquer vínculo e sim disse ser apenas membro da entidade que tinha a mãe como presidente, a irmã e a filha como tesoureiras. Antes de falar com a imprensa, Nair Blair recebeu algumas orientações e logo alegou a sua inocência. Eu nunca desviei nenhum recurso público. Esses convênios foram feitos, inclusive esse convênio do qual me citam, ele foi prestado contas e já foi aprovado pelo TCU. Não existe falsidade ideológica porque comprovadamente nós provamos que temos um endereço fixo aqui e que residimos em Manaus e que a minha família é detentora desse imóvel, inclusive consta nos autos da Prefeitura de Manaus, comprovando realmente a nossa verdade nos fatos. A Angra Amazônica recebeu cerca de 300 mil reais do Ministério da Cultura para os ensaios das tribos de Parintins, 50 mil reais do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, para estabelecer um programa de cooperação técnico-científico e mais 2.185.160 reais do Ministério da Cultura para a celebração de um convênio para a realização do Ano Novo Temático da Amazônia. Não aconteceu, não houve desvio de recurso, não houve desvio de finalidade. Eu gostaria de mais uma vez conclamar a população e tentar, para que elas possam me ajudar, para tentar compreender a quem possa interessar, vincular um crime que não ocorreu e com provas nos autos que não dizem a verdade. A tese de defesa de Nair Blair será avaliada agora pelo Ministério Público Federal no Amazonas. Caso seja condenada, ela deverá reparar os danos causados ao erário no valor mínimo de R$ 2.535.160 reais. Não houve a comprovação correta do dinheiro público, do emprego do dinheiro público. Então, muito da documentação que nós precisamos, enfim, que nós utilizamos na ação penal, ela já veio do Tribunal de Contas da União. Então, em audiência, nós de fato não tínhamos muito o que fazer, senão comprovar alguns fatos um pouco laterais. A respeito da autoria, se ela realmente é responsável ou não, isso será melhor avaliado agora ao final da ação. E o Ministério Público, nós vamos oferecer um parecer a respeito da questão. A empresária Nair Blair é suspeita de falsidade ideológica e crimes de peculato. Apesar de ser o pivô da cassação do governador José Melo, a audiência do processo de hoje não tem nada a ver com o caso de cassação. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral gratuito e em seguida tem as principais notícias do dia do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.